Bom, nós vamos dar início agora, então, ao segundo módulo do dia. E eu queria agradecer à DBM pelo apoio. Esse módulo a gente chamou de Diferentes Caminhos para o Sucesso. Em breve vocês vão ver por quê. Bom, a ideia de fazer esse módulo surgiu da seguinte questão. A gente sabe que as empresas têm modelos muito diferentes de gestão de pessoas, culturas organizacionais, e a gente acompanha que tem algumas coisas em comum e que mostram traços de companhias que dão certo e às vezes companhias que não vão tão bem. Mas, por outro lado, a gente vê que tem empresas que são muito diferentes entre si na forma como elas tratam isso, na forma como elas tratam seus funcionários. E por isso que a gente resolveu trazer esse grupo de pessoas aqui para debater isso hoje. Eu queria começar chamando o Ari Kozer, que é cofundador da Rede Fogo de Chão, para o palco. Bom, o Ari, junto com seu irmão Jair, eles começaram como garçons no Rio Grande do Sul, vieram para São Paulo e hoje eles montaram uma das maiores redes do mundo de carnes e já tem não só as lojas todas no Brasil que todo mundo conhece, mas 7 lojas, 8 lojas já nos Estados Unidos, e em breve vão ter 10 e depois até mais. Então é um caso muito bacana e o Ari ele também investe muito na parte de pessoas. Eles fazem um treinamento quase que diário, dão cursos de enologia, de idiomas, uma série de coisas. Então ele vai poder contar um pouquinho para a gente como é que é aquela forma que o Joesley falou, que todo mundo tem que passar para sair do jeitinho que eles precisam no fogo de chão. Bom, em seguida eu queria chamar o José Vicente Marino, que é presidente da divisão de consumo da Johnson & Johnson no Brasil. O José Vicente Marino, ele desenvolveu a carreira dele toda em marketing e vendas. Ele passou por diversas áreas, diversas companhias nacionais e multinacionais. Ele é mestre em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e tem um MBA em varejo pela USP. Em seguida, eu gostaria de chamar o José Carlos Grubzik, que é presidente da Braskem. Bom, o José Carlos Grubzik ele começou na Braskem em 2002, quando nem era Braskem ainda. Na verdade, foi feito um processo de integração e consolidação de uma série de empresas que se tornou o que viria a ser a Braskem, que é um caso de sucesso indiscutível na petroquímica brasileira e em breve mundial também. Então, eu queria agradecer a presença dele. Ele é engenheiro químico formado pela Escola Superior de Química Oswaldo Cruz, em 79, e fez MBA em Gestão Avançada pelo INSEAD da França. Ele ganhou por 5 anos consecutivos, de 2002 a 2006, o Prêmio Executivo de Valor do jornal Valor Econômico. E para moderar esse painel, queria chamar por fim o Marcelo Cardoso, que é CEO da DBM no Brasil. Bom, o Marcelo, antes da DBM, trabalhou na GP Investimentos, ele foi CFO do Play Center, foi presidente do Hop Hari. Ele tem graduação em Administração de Empresas com extensão pela Kellogg Northwestern, em Chicago, e já participou de diversos projetos em outras universidades também, e principalmente cursos ligados à gestão de pessoas. Eu queria agradecer pessoalmente ao Marcelo e à DBM, porque a gente tem tido uma parceria muito boa, e eles têm ajudado a gente muito além do que a gente vê aqui nos eventos, mas têm ajudado diversos dos nossos empreendedores a entender melhor essas questões de gente, de transição, de como achar o perfil ideal de pessoas para trazer. Então, essa parceria com a DBM tem sido muito importante para a Endeavor aí nesses últimos anos, para realmente ajudar a reforçar o nosso portfólio, ajudar os nossos empreendedores a lidarem melhor com essa questão de gente, que é um tema central para qualquer empresa. E o Marcelo, pessoalmente, em particular, tem ajudado muito, bastante do tempo dele para nós. Então, muito obrigado, Marcelo, DBM. Bom painel para vocês. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui de novo esse ano com vocês. Esse ano a ideia é de falar um pouco de cultura, e só às vezes cultura parece uma coisa meio etérea. Então, a proposta de explorar aqui, na nossa visão, cultura é aquela cola que faz pessoas brilhantes performarem diferente e sustentarem resultado no tempo, ou pessoas brilhantes fracassarem.
Então, na nossa visão, como é que a gente expressa valores, transferindo isso para o comportamento das pessoas, para os símbolos todos e para o sistema e gestão dos negócios. A gente tem o privilégio de ter 3 pessoas que representam 3 culturas muito diferentes. O Zé Vicente liderando um negócio do Brasil de uma empresa que tem uma cultura muito forte, tem o Credo, que tem mais de 60 anos, e isso representa e está expresso no dia a dia. Ele vai poder comentar isso um pouco. O Ari, que fundou o Fogo de Chão, então ele é a expressão da cultura, os valores dele transferidos para a organização, acho que tem um aprendizado grande. E o Zé Carlos, que lidera um grupo enorme, que tem como fundador uma empresa que preserva a cultura, que é o Debrecht, através da tecnologia empresarial. E eu acho que então a gente vai poder entender quais são os elementos em comum e as diferenças, porque cultura não é bom nem ruim, é só um veículo pelo qual a gente pode expressar resultado. Eu queria começar perguntando para o Ari. Você acabou de vender parte da sua companhia para a GP, e a GP também tem uma cultura e interfere na gestão colocando elementos da sua cultura. Eu queria te perguntar, primeiro, como é que está sendo isso e, na sua visão, quais são os elementos de cultura da sua fundação, talvez até para você contar um pouquinho a história, e que são inegociáveis para você, que são fundamentais de serem preservados no seu negócio? Primeiro, obrigado, Paulo, obrigado pelo convite. Uma outra coisa, estou acostumado a falar com o meu pessoal lá do que nós temos que fazer, para onde nós temos que ir, de que maneira, e acho que eu nunca falei para tanta gente tão importante. Então, da sua pergunta, o que eu tenho para dizer aí? Eu acho que não tem muita interferência, nem vai ter, porque o modelo de negócio que nós fizemos, ele já tinha meio que uma relação do que o GP faz e do que fazia no passado com as empresas deles. Então foi mais fácil para nós. Eu acho que teria sido um problema maior se nós tivéssemos optado no dar esse primeiro passo com um outro grupo que estava envolvido também nas negociações, outros grupos, e de cultura completamente diferente, como a americana ou outras. Então, eu acho que nós optamos por essa parceria, já meio prevendo o que iria acontecer. Então, acho que não tem muita coisa que vá ter problema, e sim vai agregar coisas que nós não tínhamos na companhia, como vem agregando esse ano. Já faz um ano que nós estamos juntos, e nós estamos passando por um processo que está agregando a cada dia mais coisas de profissionalização, a parte que nós não tínhamos. Nós sempre tivemos uma operacional muito forte e um administrativo que supria aqui aquelas necessidades, e não para um crescimento mais rápido como nós fizemos do ano passado e vamos fazer nos próximos 2 anos. Obrigado. Zé Vicente, eu queria que você pudesse comentar um pouco com a gente quais são os desafios de liderar um negócio que tem uma cultura tão consolidada como a Johnson, que enfrenta desafios todo dia de mudança, o desafio da dinâmica do mercado. Quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar gerindo um negócio que tem uma cultura tão consolidada como a da Johnson? A cultura consolidada, ela traz uma série de vantagens quando você tem dúvidas, principalmente quando você tem dúvidas. A cultura da Johnson, ela tem 4 pilares fundamentais. Ela é uma companhia broadly based in healthcare, em human healthcare, na saúde humana. Ela é uma empresa que ela é descentralizada no seu gerenciamento. Então, isso tem uma vantagem muito grande, porque ela mantém o empreendedorismo em cada empresa. Então, a Johnson, quando adquire, não necessariamente integra, né? Às vezes a empresa continua operando por si só e de uma maneira independente. Claro que todas as sinergias são buscadas, financeiras e etc. Ela está para o long term, então a Johnson abre mão do lucro de curto prazo para ter um lucro maior no longo prazo. O caso do Tilenol, acho que quase todo mundo deve conhecer. Quando o produto colocaram cianureto, a Johnson fez um recall nos Estados Unidos, tirou todos os produtos de mercado, foi de 25% de market share para 0%, e 8 meses depois tinha 35%. Né? Então, a Johnson está para o longo prazo. E viver os valores do credo, que é o 4º pilar da cultura da Johnson. São os imperativos culturais da empresa, da companhia, seja ela
companhia que faz tecnologia para diagnóstico em hospitais através de imagens, seja ela que está vendendo absorvente para a saúde da mulher no supermercado e na farmácia. Então, muito diversificada, muito grande, muito diversa. A grande vantagem que a gente tem é que quando eu tenho uma dúvida, eu tenho um credo para recorrer. Então, eu pego aquele documento, leio aquele documento, e aquele documento me inspira na solução que a gente tem que dar para aquele problema. E uma empresa de saúde, a gente tem muitos problemas o tempo inteiro. O que é branco e o que é preto é muito simples. O problema é que tem muita coisa que é cinza. E aí que você tem que colocar o seu julgamento, né? E aí o credo ajuda muito. E a cultura é um ingrediente em constante transformação. Recentemente nós adquirimos, a Johnson é uma empresa que cresceu muito através de aquisições, nós adquirimos a divisão consumo da Pfizer, a Pfizer Consumer Healthcare, e no Brasil nós estamos fazendo essa integração. Então, além de adquirir a Pfizer Consumer Healthcare, que era uma empresa de consumo do tamanho da Johnson Consumo no mundo, a Johnson tomou a decisão de que os medicamentos OTC iam passar para a divisão consumo. Então, eram 3 empresas quase do mesmo tamanho que estão se fundindo esse ano, dentro da Johnson, dentro da cultura. E o nosso grande objetivo é criar uma cultura melhor do que a cultura que era só da Johnson & Johnson, porque a cultura ela é viva, né, na medida em que ela representa os valores e crenças das pessoas e a forma como essas pessoas se relacionam. Então, eu acho que essa é a grande vantagem de ter uma cultura sólida, mas ao mesmo tempo entender que a cultura é viva. Obrigado. Só queria relembrar que para o painel ficar vivo, estimular vocês a fazerem perguntas, que aí a gente vai dinamizando na interação aqui com os painelistas. Carlos, eu queria, se possível, você comentar, você como executivo tem uma trajetória que viveu uma cultura muito forte, muito vencedora, que foi a Ródia, e liderando o negócio da Braskem, controlado pelo Odebrecht, que também tem uma proposta cultural. Como construir uma terceira cultura a partir dessa experiência num negócio diferente? Não, olha, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia aos meus companheiros aqui. Eu acho que a criação da Braskem, para mim, foi uma experiência muito importante. Eu acho que é uma experiência de vida, porque eu trabalhei 20 e poucos anos num grupo internacional, e quando você fala da força da cultura de uma empresa centenária, é alguma coisa muito relevante. E acho que o importante na experiência é que quando você tem uma cultura estabilizada e que se consolidou no plano global, a grande força é que você vai em todos os países e, por mais diferenças que existam entre os países, você acaba encontrando a mesma linguagem comum, o que você mencionou, o mesmo comportamento. As regras do jogo são claras e as pessoas sabem como se comportar. E por mais diferenças culturais que existam, uma pessoa que sai de uma mesma empresa de um país e vai para o outro, ele acaba se encontrando dentro de um mesmo contexto de trabalho, dentro de um mesmo contexto de relação. Então, para mim, foi um desafio muito grande, porque eu saí de uma empresa onde as coisas já existiam quando eu cheguei, e as coisas continuarão existindo mais ou menos da mesma forma depois que eu saí. E eu cheguei num ambiente onde praticamente a empresa não existia. Então, nós tínhamos um desafio de fazer a fusão de 6 empresas diferentes dentro do mesmo setor de atuação, mas empresas brasileiras oriundas de controladores diferentes, de regiões do país diferentes, e um desafio muito grande, porque eu percebi logo no começo que eu cheguei, que quando se falava de preço de venda, para mim preço de venda era preço de venda. Quando eu estava na Ródia, se eu falasse preço de venda nos Estados Unidos ou na China, todo mundo sabia o que queria dizer. E eu percebi depois de uma semana, quando eu cheguei nas 6 empresas, que preço de venda pode ser posto na fábrica, posto no cliente, à vista, há 30 dias. Inadimplência, para mim, quando eu estava na Ródia, inadimplência é o cliente que não pagou no dia, é inadimplente. Depois de 15 dias que eu estava convivendo com essa nova realidade, eu percebi que não. Inadimplente para alguma empresa era quem não pagou depois de 15 dias.
na outra, inadimplente é quem não pagou no mês. E estou dando esses exemplos porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de um negócio às vezes muito amplo, mas cultura passa por coisas muito importantes e fundamentais como linguagem comum. Quer dizer, o que é custo, o que é preço de venda, o que é inadimplência. E quando eu cheguei na Braskem, que eu fui durante 8 meses aí, presidente virtual da Braskem, porque as empresas continuaram existindo, tinha uma dúvida importante de dizer como é que nós vamos convergir essas 6 culturas, e que na realidade depois a gente percebeu que eram 12 subculturas, porque as 6 empresas já eram fruto de fusões e aproximação de empresas internacionais que foram compradas por grupos brasileiros lá atrás. E nós tivemos uma grande oportunidade, que a Odebrecht tinha e trazia uma cultura que era muito adequada para aquilo que nós precisávamos fazer dentro do modelo de reestruturação do setor petroquímico brasileiro. Então nós tomamos a decisão de usar a cultura da Odebrecht, a tecnologia empresarial Odebrecht, como coluna vertebral da cultura da Braskem, baseada fortemente na confiança nas pessoas, e a partir da confiança nas pessoas, a possibilidade de ter uma forte descentralização. Então, um nível de autoridade e responsabilidade grande para todos os níveis da organização. E, basicamente, confiança nas pessoas, descentralização, autoridade com responsabilidade, levaram a uma definição de organização por unidades de negócio, onde todos os recursos são colocados à disposição e sob a delegação e autoridade do responsável das unidades de negócio. E, ao mesmo tempo, nós procuramos também trabalhar uma noção essencial, porque a tecnologia empresarial Odebrecht nasceu de uma empresa de serviço, onde a confiança e a delegação planejada numa área de serviço é fundamental, porque você trabalha por projeto, é uma empresa que atua em regiões muito diferentes, e projeto tem começo, meio e fim, e num projeto a solução é mais importante do que a melhoria de processo ao longo do tempo. Você faz um bom projeto na área de engenharia a partir de uma boa solução para cada caso específico. Uma barragem A é diferente de uma barragem B por condições objetivas. E numa indústria como a indústria petroquímica, nós temos a necessidade de combinar alta criatividade com alta disciplina. Quer dizer, nós temos que ter no nosso negócio um momento de abrir a cabeça das pessoas e pensar fora da caixa, e depois nós temos que ter um processo muito disciplinado de implementar as boas ideias e as boas práticas na operação industrial, porque as nossas operações são de alta temperatura, alta pressão, normalmente com produtos gasosos, com produtos explosivos e inflamáveis. Então a gente precisa ter uma alta criatividade no negócio, com alta disciplina na operação. E a Odebrecht tinha um alto desempenho na gestão da relação com o cliente, na relação da criatividade, da busca de solução, mas a necessidade de ter uma repetitibilidade de um projeto para o outro não é tão fundamental. E no nosso negócio, então, nós tínhamos que combinar um alto nível de autonomia e de delegação, com alta criatividade, com um nível de disciplina e adequação de processo muito forte, para que nós conseguíssemos vamos dizer, continuar progredindo ao longo do tempo. E acho que nós tivemos uma combinação perfeita de escolher bem a cultura, de escolher bem as pessoas. E acho que uma coisa importante que foi mencionado, no dia que a Braskem foi criada, nós colocamos publicamente o que a gente chamou do compromisso público, que era o compromisso nosso com os investidores, com os integrantes, com a comunidade, que acabou depois se transformando no nosso código de conduta, que permitiu que, num espaço de tempo muito curto, nós conseguíssemos deixar claramente definido para as pessoas qual era a regra do jogo, que jogo que a gente iria jogar, o que era permitido, o que não seria permitido em nenhum momento, e adequar essa visão de
alta criatividade, com alta disciplina na implementação dos processos. E o grande desafio, como ele falou, é como manter a cultura viva, porque depois da criação da Braskem, nós já fizemos algumas aquisições importantes, e no começo desse ano fizemos a aquisição dos negócios petroquímicos do Grupo Ipiranga, que basicamente nós estamos agora num processo de refazer aquilo que nós fizemos lá atrás. Quer dizer, como aproveitar o que a Braskem tem de forte e de bom, e como aproveitar o que a Copesul e a Ipiranga Petroquímica têm de forte e de bom, sem perder a alma. E como nós estamos saindo também para um processo de internacionalização, e a nossa internacionalização passa por associações e joint ventures, o que é negociável e o que é absolutamente inegociável no nosso processo de crescimento em alianças. Então, acho que é uma combinação e uma experiência muito importante. Obrigado. Aí tem uma pergunta aqui para você, que é como você consegue refletir na operação, ou seja, de quem está lá na ponta da operação, os valores essenciais da cultura. E quem já teve a experiência de ir nas tuas lojas sabe que você tem um padrão que se reflete aqui, inclusive tem uma pergunta sobre internacionalização, de como manter isso na operação fora daqui, ou seja, o que você faz todo dia para isso se refletir nos detalhes e na operação? Todo dia continua fazendo aquilo que já vem fazendo há 30 anos, mais ou menos assim. Eu vou contar um pouquinho da minha história lá de trás, de porquê dessa formação de cultura e esse diferencial. Na época em que eu trabalhava, as churrascarias estavam começando a surgir no mercado, eram tudo de beira de estrada e não tinha, ainda não tinha churrascaria rodízio ou espeto corrido, como era chamado no Sul, nos grandes centros. E nessa época que eu trabalhava, eu sempre escutei muito o cliente, o que o cliente falava. Então, mesmo como garçom, eu queria saber o que agradava a ele, como agradava, de que maneira eu podia fazer melhor aquele trabalho que estava sendo desenvolvido. E aí vi que tinha um nicho muito grande do que tinha na época para o que tem hoje. Quando montamos a primeira loja, compramos a primeira loja lá em Porto Alegre em 80, era uma loja que era à la carte e que tinha um outro conceito. Era o espeto parado, que chamava lá. Junto com ela vieram uma série de pessoas, de garçons que trabalhavam, que já estavam na faixa dos 50, 60, 70. A idade do meu pai, todos eles tinham. Eu tinha 17 anos na época, então era diferente. Mas eu aprendi muito com eles, porque um já tinha sido garçom do Brizola, outro não sei. Tinham passado por diversos estabelecimentos diferentes daqueles que eu tinha trabalhado à beira da estrada. E aí eles me ajudaram a somar as necessidades. Então eu escutei o que o cliente precisava e os internos que tinham para me ensinar. Na segunda fase, quando for vir para São Paulo, nós já viemos um pouquinho mais preparados. Então já entendíamos o que o cliente precisava, de que maneira e o que nós íamos fazer. Tinha que ter um serviço diferenciado. Então, aí nós querendo, foi mais ou menos tudo sem querer. Essa coisa foi acontecendo, não teve um planejamento, eu vou fazer esse ano isso, como tem hoje. Naquela época nós íamos fazendo conforme a necessidade. Eu falo que é pura necessidade. O que aconteceu com nós foi assim, eu queria fazer um produto diferenciado, ter um produto que as pessoas admirassem e tivessem orgulho dele, e as necessidades me empurravam para isso, os clientes pediam para que eu fizesse e eu ia fazendo. Então, na real, foi assim que aconteceu a coisa. Mas em São Paulo, as necessidades chamaram o quê? De ter uma estrutura melhor treinada, com melhor conhecimento. Nessa época, éramos nós mesmos, os quatro, nós temos duas estratégias diferentes de crescimento. Eram eu e meu irmão na fundação, com mais outros dois irmãos que eram sócios, que fundaram, ficaram 25 anos juntos. E na vinda para São Paulo, nós fizemos uma outra operação, que seria cada loja que nós abriríamos, teria mais um parceiro com um percentual de 5% ou 10%, que seria o gerente da loja, que depois não foi muito bem sucedida essa iniciativa de fazer, porque eu pensava naquela época que todas as pessoas eram igual a mim, que tinham um horizonte e que queriam fazer alguma coisa diferente. Mas nem todo mundo tem essa coisa de querer fazer sempre melhor, de acordar todo dia para fazer melhor, de correr atrás das coisas para fazer melhor. Chega uma hora que a pessoa diz, isso aqui é o suficiente para mim, isso aqui é bom, eu vou parar. E eu achava que isso não existia. Daí eu aprendi que existe isso e cada um tem o seu caminho para fazer. Aí montamos mais ou menos um formato do que seria, podia nos ajudar a atender melhor o cliente, a fazer todas essas partes.
E eu mesmo fazia os treinamentos. Quando o Joelson falou aí, parece que está tudo engessado, é mais ou menos engessado, sim. Era assim, eu chamava a pessoa para conversar e aquele negócio tem até hoje, eu olhava no olho, ver se servia para o negócio, se não. Nosso negócio era gente, nós trabalhamos com gente. Então, eu até brincava na época, e brinco até hoje, quando via alguém assim mal-humorado, que não tinha o espírito para o negócio, falava, eu vou comprar uma fazenda, você quer ir para lá cuidar? Então, eles já sabiam, quando eu falava que eu vou comprar uma fazenda, era porque nunca comprei até hoje a fazenda. Mas era porque eu ia mandar alguém que não estava no padrão certo. E quando eu falo engessada, porque quando as pessoas chegavam, normalmente as pessoas chegavam no restaurante sem conhecer muito da área, e até hoje nós temos esse problema. Pouca gente conhece do seu ofício, como fazer, de que maneira, como eu também não conhecia quando comecei o negócio, e não conheço o suficiente dele até hoje. Nós pegávamos essas pessoas, e quando nesse negócio de engessar, eu falava, eles chegavam assim para falar comigo desse jeito, e eu tinha uma parede lá perto da churrasqueira, que eu chamava todo mundo e falava, e eles assim, baixadinho, é o seguinte, assim você está vendo o quê? O pé daquela mesa, certo? E aí eu colocava ele direitinho na parede, bem reto, encostado na parede, e falava, agora você vê o quê? Ele falou, vejo o salão inteiro. Eu falei, bom, é isso que eu quero que você veja. Todos os clientes que estão aí, que se consiga dar uma assistência. Depois disso, nós fomos trabalhando em aperfeiçoar esse negócio de serviço. Porque o que é uma churrascaria hoje, um restaurante? É um varejo. Um varejo com bastante, que depende muito de serviço. Então, eu sempre tratei isso. É uma parte de varejo que depende tanto, 50 e 50. 50 você vai ter que produto, hoje já baixou, eu acho que o produto hoje é 30% influencia no nosso negócio e 70% influencia do que nós vamos oferecer. Então, faltava naquela época estrutura de lojas decentes, fizemos estrutura de lojas decentes. Não tinha um ar-condicionado, vamos colocar ar-condicionado. Então, demos o conforto necessário para o cliente e fomos buscar o serviço para o cliente. Aí, por coincidência ou não, em 88, eu fui passar um tempo fora e fui conhecer a Itália, porque até aí já sobrou algum dinheiro, deu para fazer alguma coisa. E eu fui para a Itália para passar uns dias lá e fiquei na casa de algumas pessoas, em alguns lugares, e uns deles entendiam bastante de gastronomia. E eu já tinha alguns anos, achava que entendia alguma coisa, eu vi que não sabia nada. Então, quando o pessoal começou a falar de vinhos, de grapas, de peixes diferentes, de pastas diferentes e todas as coisas diferentes, no Brasil nós éramos um país fechado, eu fiquei impressionado. Voltei e falei, puta, eu não sei nada do que eu faço. E foi correr atrás do meu prejuízo para tentar organizar a nossa empresa e ter um conhecimento. Por coincidência, o sócio, não sei o quê, logo depois veio a abertura do plano econômico, do mercado do Brasil. O plano econômico é a abertura do mercado. Com isso, nós tivemos acesso a todos os produtos, que todo mundo sabe, todos os produtos da área de restaurante diferenciados. E eu estava preparado, aberto, para eu tinha recém visto tudo isso, e comecei a colocar. E nós fomos criando um novo caminho e uma nova estrutura para o Fogo de Chão, fomos colocando ele num outro patamar, daquele patamar que era da estrada para o centro, e do centro para atender o cliente mais exigente. E aí o resto foram os clientes mesmos que fizeram para mim, que fazem para mim. Eu sempre estive presente nas lojas, ainda estou, quando tenho tempo, vou lá, por exemplo, porque eu gosto de estar lá e escutar o que eles estão falando, e eu acho que 99% do que nós temos lá dentro foram os clientes que trouxeram. Cada um trouxe uma ideia diferente, cada um me falou alguma coisa diferente, cada um aconselhou diferente, e eu fui pegando isso, implantando junto com o time. Agora, como é que implanta isso com o time, que é o mais importante, que eu acho que o meu negócio é gente, e como é que esse negócio deu certo, está dando certo, e agora tem mais um desafio que nós vamos fazer, mas eu falo a mesma linguagem de que eles falam. Então, para mim, ficou muito fácil. Eu até uso isso de exemplo, que é fácil para clarear o que é isso. Porque às vezes você fala, as pessoas não entendem. E no meu pessoal, eu tinha que ser na língua deles. A minha mulher um dia estava reclamando que a minha empregada, nossa empregada lá, não fazia o que ela queria. Eu falei, mas por quê? Ela, por exemplo, hoje eu peguei ela, pedi para lavar umas frutas, e ela estava lavando a fruta com a esponjinha. Eu falei, comecei a rir, falei, mas isso acontece no restaurante todo dia. Eu falei, se eu falar para ele lavar, para ele é lavar isso. Se eu falar para passar uma água, ela vai só passar água, pronto. Então, a maneira como fala é que vai dar o resultado.
E eu acho que nisso, isso me ajudou bastante, até a mesma linguagem, e ter o mesmo propósito, e ser o espelho deles. O tempo todo que eu trabalhei, o que eu demonstrei lá dentro, como eu atendi o cliente, como eu recebi o cliente, isso foi passando assim mais ou menos de cima para baixo. Então, a cultura da empresa foi formada desse jeito. O espelho do de cima, como é que tanto eu quanto o meu irmão, e depois disso os gerentes, o meu irmão acho que é a peça fundamental, chave nisso, porque eu sempre cuidei mais do relacionamento e das coisas, e das pessoas, e ele cuidou mais do financeiro, do dinheiro. Então nós fizemos um casamento perfeito nessa história aí, que eu acho que tem que ter isso, e tem que ter confiança de 100% nas pessoas que estão junto, para fazer as coisas rodarem do jeito que eu dou. Basicamente, a cultura foi formada assim dentro da nossa empresa. Obrigado. Tem uma série de perguntas aqui sobre pós-aquisição ou pós-merge, e eu queria direcionar para o Zé Vicente, para o Zé Carlos, como vocês têm lidado e estão planejados para lidar com o pós-aquisição ou pós-fusão, na questão do curto prazo, como administrar o pós-anúncio, né? Porque muitas fusões a pessoa dorme concorrente e acorda colega de trabalho, né? Então como lidar com isso? Como reter os principais talentos e as pessoas, e na perspectiva de longo prazo, como escolher o que preservar da cultura e o que modificar, como o Zé Vicente mesmo falou, que vocês querem trazer elementos da cultura da Pfizer. O que vocês estão fazendo para incorporar esses elementos? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, porque na realidade o que a gente faz é trabalhar as pessoas verdadeiramente. Então, eu ouvi no primeiro painel o pessoal falar de pessoas importantes, e para nós, o recursos humanos é onde a gente quer botar as melhores pessoas, porque de lá vai sair a qualidade do resto da empresa. Primeiro, a gente precisa identificar quais são os elementos das diversas culturas, das distintas culturas. Como o Zé Carlos falou, tem algumas coisas que são inegociáveis. A Johnson comprou a divisão consumo da Pfizer. Não foi a Pfizer que comprou a Johnson. Então, existem elementos da cultura da Johnson que vão permanecer. Mas também existem... Se a gente comprou a Pfizer, é porque eles são bons. A gente não comprou uma coisa que a gente acha que é ruim. Então, o que faz eles serem bons? Evidentemente que junto com a aquisição de uma empresa, vem pessoas muito boas, porque eu concordo 100% com o que falaram da questão da estratégia. As estratégias a gente pode comprar, as marcas a gente pode comprar, a fábrica a gente pode comprar, mas as pessoas a gente não pode comprar. E a relação que essas pessoas têm umas com as outras, a gente precisa construir. Isso não tem como comprar. Então, para mim, assim, são dois elementos principais. O primeiro elemento é engajamento. Então, tem que envolver todo mundo. E todo mundo é todo mundo mesmo. Eu lembro que na Johnson, no ano de 2000, a gente fez uma reunião com 2.200 pessoas no ginásio lá da General Motors em São José dos Campos, porque a gente queria mudar a nossa maneira de ir ao mercado, queríamos crescer e queríamos atuar de maneira diferente. Então, você precisa envolver todo mundo. Você precisa gerar engajamento, a primeira coisa. E a segunda coisa, você precisa dar direção para onde você está indo, para saber se as pessoas querem ir junto com você. Então, você tem que ter um grupo forte. Nesse caso, na Johnson, a gente tem um board forte e um leadership team, que a gente chama. E esse grupo de liderança é o grupo que conversa essas coisas abertamente, trata abertamente de coisas pessoais, entra até em assuntos profundos e individuais de cada uma das pessoas, porque isso faz toda a diferença no dia a dia das relações dessa pessoa. Então, esses são os dois elementos principais, o elemento do engajamento e o elemento da direção. Claro que dentro de direção estou falando estratégia, estou falando capabilidades, estou falando instrumentos, estou falando tudo isso, mas essa direção ela tem que ser muito clara, para você convidar as pessoas que você quer e que você não quer. Eu acho que a melhor maneira de reter talentos é você ter um propósito claro, valores explícitos e mostrar isso para as pessoas. Porque as pessoas que não tiverem esses valores, por mais bom profissional que essa pessoa seja tecnicamente, essa pessoa não vai performar. Então, explicitar os seus valores, tentar entender os valores das pessoas, explicar
muito transparentemente para onde a gente está indo. Quem quer ficar vem no barco, quem não quer não vem no barco. Sempre tem 20% que vão concordar com tudo que você fala e 20% que vão discordar com tudo que você fala. O problema é o 60% que está no meio. É esse que você tem que trazer, é esse que você tem que conquistar. Então, se tiver uma fórmula, a gente entende como engajamento e direção. Eu acho que ele já passou pelos pontos principais. Eu acho que uma contribuição adicional é que acho que a gente tem uma grande mudança no paradigma das empresas. Quer dizer, a gente está saindo daquele momento onde as empresas escolhiam as pessoas, e acho que a gente está claramente hoje no momento que as pessoas escolhem a empresa, né? Nós estamos vivendo no mundo e no Brasil um período de crescimento, novos investimentos, e a gente já percebe claramente que nós estamos num mercado curto de talentos. Acho que todas as empresas hoje estão trabalhando para crescer, têm uma visão agressiva no plano interno, na internacionalização. Capital hoje é disponível, quer dizer, liquidez hoje no mercado é acessível. Tecnologia hoje se banalizou, você compra. Fazer o investimento é fácil de fazer. Onde que está o caminho crítico hoje do crescimento? Está em conseguir atrair e reter pessoas de qualidade e que tenham valores profissionais e valores morais que permitam uma relação de longo prazo. Então, os processos nossos de integração e de gestão pós-aquisição passa primeiro por explicitar claramente qual é a nossa visão, quer dizer, qual é o nosso projeto para o futuro, quem é que se vê e como é que as pessoas se colocam em relação a essa visão estratégica. Segundo, uma transparência e uma objetividade muito grande na relação. Quer dizer, eu parto do princípio que verdade com amor não dói, né? E uma outra coisa importante é conseguir garantir um nível de confiança e de justiça interna que faça com que as pessoas que já estão na empresa que está comprando e as pessoas que estejam chegando tenham as mesmas oportunidades e passem pelo mesmo nível de avaliação. Então, um processo que, no nosso caso, na nossa cultura, tem dado certo, primeiro, nós fazemos uma apresentação muito grande, uma comunicação intensa sobre visão, sobre valores, sobre princípios. Código de conduta, o nosso compromisso público. Trabalhamos muito, de uma maneira muito objetiva, a questão do assessment das principais lideranças das empresas que estão chegando em relação à nossa grade de comportamento e de desempenho. E, além disso, criamos sempre equipes conjuntas que vão trabalhar sobre identificação de boas práticas. O que um lado faz de bom, o que o outro lado faz de bom, para que a gente garanta a todo mundo a oportunidade de se conhecer profundamente, porque a coisa mais fácil numa aquisição e numa integração é você comprar e perder completamente aquelas coisas que têm valor e que são importantes na empresa e na cultura que você está integrando. Então, a gente tem feito sempre um período de trabalho, de identificação, antes de começar a fazer qualquer mudança de organização, de integração ou incorporação societária, de colocar as pessoas para dizer o que você faz de bom e o que a gente faz de bom. E fazer um mapeamento completo sobre as boas práticas em todos os campos entre uma empresa e outra. Isso já permite conhecer as pessoas e ter identificado quais são as práticas que cada um faz de melhor e qual é o caminho que a gente vai se encaminhar. E isso também cria um aspecto de convivência e de recepção às pessoas que não conhecem ainda a cultura da empresa muito grande, porque você dá tempo para as pessoas se aclimatarem. E o importante hoje é que nós estamos numa fase de crescimento, de investimento e de internacionalização, e que, portanto, os nossos projetos vêm acompanhados de oportunidade para as pessoas e não de redução de efetivo. Quer dizer, os nossos processos de aquisição e de crescimento, eles evidentemente têm um objetivo de ganhar market share, de ganhar escala, de ganhar competitividade, mas um dos objetivos das nossas aquisições é de conseguir mais gente disponível para os nossos projetos. E como todo mundo aqui disse, gente é o que faz a diferença.
As fábricas operam na mesma tecnologia, na empresa A, na empresa B ou na empresa C, com desempenhos completamente diferentes, porque as pessoas são diferentes. E as culturas fazem com que as empresas tenham desempenhos diferentes. Quer dizer, a mesma estratégia, a mesma tecnologia tem na empresa A ou na empresa B desempenhos completamente diferentes. E acho que isso é fundamental. Enganchando e continuando com você, Zé Carlos, tem várias perguntas sobre liderança, mas tem uma aqui que eu queria endereçar a você, que é assim, na hora de contratar gente e está faltando gente, dá para correr o risco de pegar uma pessoa que você olha, que provavelmente não vai ter um fit com a sua cultura, mas que pode trazer algum tipo de contribuição e tentar ajustar ou alinhar essa pessoa posteriormente, ou esse é um risco que nem vale a pena correr? Eu acho que tem situações diferentes. Eu acho que tem competências técnicas e competências de liderança. Eu acho que contratar uma pessoa, primeiro, que não tenha brilho nos olhos. E para ter brilho nos olhos tem que ter uma aderência cultural, uma aderência aos valores e princípios muito grande, porque é muito difícil uma pessoa que não compartilha dos valores e princípios, não compartilha da visão, que ele seja feliz no médio e no longo prazo. Então, acho que tem que ter um alinhamento muito grande do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos valores, porque se não houver isso, e se não houver um compartilhamento em relação à visão, a experiência mostra que depois de um tempo a pessoa fica infeliz e acaba entrando numa curva declinante de desempenho e até de bem-estar pessoal. Então, eu acho que é muito difícil de você contratar alguma pessoa por uma posição de liderança e que vai ter, vamos dizer, a força do exemplo e que vai ter que transmitir a pedagogia da presença na empresa, que não tenha um alinhamento muito forte com os valores e princípios e com a cultura. A única exceção a isso é quando você tem uma necessidade que seja absolutamente de especialista em alguma área muito importante e que você, eventualmente, tenha que encontrar um outro caminho, mas aí são exceções das exceções para alguma competência muito técnica e muito necessária para superar um desafio importante de curto e médio prazo na empresa. Mas eu não acredito pessoalmente que alguém consiga desempenhar bem se não tiver uma aderência, uma adesão forte à cultura e à maneira de ser da empresa. Quer dizer, aquela expressão, o peixe fora d'água acaba morrendo. Essa linha e o contraponto disso, deve ser ter uma pergunta aqui, até que ponto uma cultura tão forte inibe a diversidade e não respeita as diferenças, ou seja, fica dogmática e você perde a riqueza da divergência e da diferença de opinião? Isso é muito importante, estar atento o tempo inteiro, né? Esse é um questionamento que nós nos fazemos o tempo inteiro dentro da Johnson. Conversando com um cliente recentemente, um cliente me deu me esclareceu muito bem o que é diversidade, né? Esse cliente falou assim: eu quero ter uma réplica da sociedade brasileira dentro da minha empresa. Isso é diversidade, porque aí eu estou incluindo todo mundo. Diversidade é incluir, né? Então, a gente tem que ter a preocupação de incluir pontos de vistas diferentes, de incluir oportunidades, porque, como a gente falou, a cultura é viva, ela está em constante transformação, porque a sociedade está em constante transformação. Então, a empresa, o que trouxe o sucesso da Johnson nesses últimos 120 anos, não é o que vai fazer o sucesso da Johnson nos próximos 120 anos. Com certeza é diferente. A gente precisa ter essa consciência e ter abertura. Isso faz parte da cultura, né? Esse é um dos valores importantes, né? Na Johnson, a gente fala assim: eu tenho que ser duro com o problema e suave com as pessoas. Obrigado. Tem uma série de perguntas aqui que eu queria fazer para os três, porque eu acho que, em certa medida, impactam vocês três, que estão ligados a como o contexto e como a mudança de comportamento, e aqui especificamente falando das questões ambientais, de sustentabilidade. O Ari comentava agora há pouco para a gente o desenvolvimento de carnes com menos fibra gordurosa, e como a mudança de hábitos e o que está acontecendo no contexto
impacta a gestão e até a inclusão de novos valores na cultura e no negócio de cada um de vocês? Pode começar o Guarri, acho que... Eu acho que o futuro vai ter mais impacto, e o impacto já está começando agora, e a exigência do consumidor e das pessoas vai ser cada dia maior para que tenha essa transparência, as empresas tenham essa transparência com tudo que elas usam, da maneira que elas fazem, da maneira que elas tratam as pessoas, e eu acho que nós já viemos tomando um cuidado desde o começo do Fogo de Chão e dos últimos 10 anos mais, de ter essa responsabilidade de onde vem cada produto, de diferencial de cada produto, daquele pequeno produtor que produz exclusivamente aquilo para nós, de dar um apoio maior para todas as pessoas que trabalham com o nosso grupo e também com a sociedade, envolvimento com o que está acontecendo. Eu tenho uma passagem até que é interessante. Quando nós fomos para a América, nós trouxemos de lá os arquitetos para fazer o projeto. Os arquitetos vieram para cá, ficaram 3 dias em São Paulo, depois foram para Foz do Iguaçu, depois foram para o Rio Grande do Sul. E aqui em São Paulo eles ficaram surpresos com a higiene, com o sistema que se tratavam as cozinhas aqui. Eles ficaram completamente encantados com o que tinha, que era um diferencial, e é um diferencial muito grande que tinha lá. Algumas coisas que nós fizemos lá que não eram exigências e que no Brasil também não era exigência na época, eram todo o nosso lixo era selecionado e congelado tudo que era orgânico para não ter problema nenhum na cidade. Todas as nossas lojas daqui já na época, em 97, já tinham todo um sistema de filtragem de fumaça para que só saia vapor em cima para não ter contaminação nenhuma. Então, nós já tínhamos processo antes de ir para a América. Então, o pessoal diz, mas a América deu certo, vocês fizeram certo. Não. Nós fizemos os investimentos certos no Brasil, nós cuidamos das coisas no Brasil e fomos para a América com o formato certo, que não teríamos problema lá. Então nós chegamos lá e replicamos o nosso projeto, e aí ele continuou crescendo e está dando certo lá. Mas se nós não tivéssemos feito a lição de casa, que foi o Brasil, provavelmente teria acontecido como um monte de outras empresas que tentaram fazer e não deram certo. Então foram com as pessoas, o produto e a responsabilidade. Nós levamos as 3 coisas na época para lá, porque já tínhamos aqui. Acho que é mais ou menos isso aí que eu tenho que falar. Obrigado. Zé Carlos? Olha, eu acho que tem uma coisa importante, é que as pessoas hoje na empresa, elas são acionistas, são integrantes da empresa, fazem parte da comunidade, são formadores de opinião, e que a gente tem que conviver na empresa com tudo isso ao mesmo tempo. Quer dizer, hoje a Braskem é uma empresa de capital aberto, os empregados são acionistas, moram perto da fábrica, fazem parte da comunidade, são influenciados e influenciam no ambiente onde eles operam. E a indústria química, a indústria petroquímica, por definição, toda essa noção de desenvolvimento sustentado está no centro da estratégia. Quer dizer, a gente tem pessoas e desenvolvimento sustentado no centro da estratégia. Por quê? Por definição, ninguém quer ter uma fábrica química do lado da sua casa, né? Porque parece aquele negócio de caixa preta, as pessoas acham que é um negócio perigoso. Então, faz parte do modelo de negócio, e sempre fez, que nós tenhamos uma responsabilidade muito grande com segurança de processo e com a segurança das pessoas. Sempre foi fundamental ter uma responsabilidade ambiental muito grande. E como nós temos que ter um relacionamento com a comunidade o mais transparente possível, é uma indústria que sempre se preocupou muito com a responsabilidade social. Então, isso é ainda mais importante nos dias de hoje, onde o petróleo está batendo praticamente $90. Então, ser responsável do ponto de vista ambiental, para nós, é condição essencial de sobrevivência. Porque ter melhor rendimento, ter processos mais limpos, processos mais performantes, é fundamental para que a gente tenha competitividade de longo prazo. O plástico, como matéria não biodegradável, também tem pressão da comunidade. Então, nós temos que ter um nível de responsabilidade, seja na inovação, seja na produção e seja no pós-consumo, também para assegurar que o nosso produto tenha
sustentabilidade no longo prazo. Questão da reciclagem, questão da educação ambiental, questão de preparar a sociedade para que ela possa ter o uso correto dos nossos produtos e, do ponto de vista da tecnologia, está buscando como é que nós conseguimos assegurar no longo prazo que isso não tenha nenhum impacto negativo. Nós fomos a primeira empresa do mundo a lançar o polietileno verde, o que nós chamamos do plástico verde. Então, a partir de 2009, nós vamos estar produzindo, e pela primeira vez no mundo, um polietileno feito a partir de álcool, porque nós sabemos que isso vai trazer um benefício muito grande para a sustentabilidade. Se você olhar os nossos indicadores de desempenho na área ambiental, redução de consumo de energia elétrica, nós temos um programa enorme de conservação de energia, que tem uma noção de cidadania, mas tem uma noção também de competitividade e custo. Nós reduzimos o consumo de água, porque a água cada dia custa mais caro. Então, o consumo de água, redução de efluentes, reciclagem dentro das fábricas. Quais são as tecnologias que permitem que a gente tenha melhor rendimento e tenha menos resíduo para incinerar ou para gerenciar? Então, na indústria petroquímica e na indústria química, isso desde sempre foi parte essencial do negócio e é condição hoje fundamental para que a gente tenha sustentabilidade e perenidade assegurada aí por um espaço de tempo muito grande. Obrigado, Zé Vicente. Na indústria de saúde, e mais especificamente na indústria de bens de consumo para a saúde, a gente tem que nos antecipar à tendência. Então, olhar a tendência do que vai acontecer na sociedade é importante. Eu vi o exemplo aí do shopping centers, pegando a tendência, se construiu a empresa, do que acontecer, da disponibilidade de capital, etc. Nós temos um propósito na Johnson & Johnson, que é levar a ciência para a arte da vida saudável. Então, nós precisamos entender o que é vida saudável, porque vida saudável há 50 anos atrás era uma coisa, e vida saudável daqui a 10 anos é outra. Então, existem alguns temas que são temas importantes dentro da companhia, que nós estamos discutindo. Eu vou falar os mais óbvios, né? Mas um bem óbvio é o tema da obesidade. Todo mundo tem mais renda, comida está mais acessível, né? Antigamente a FAO da ONU se preocupava como que ia ter comida para todo mundo. Hoje a FAO está preocupada em como gerar renda para todo mundo ter acesso, porque comida está sobrando. Então, todo mundo come muito, todo mundo come mais do que precisa, come mal. Então, o tema da obesidade é um tema que se tornou relevante na vida saudável. Então, a Johnson & Johnson entrou na área de nutricionais. Então, a gente tem nos Estados Unidos, hoje nós somos líderes de mercado de adoçantes. Um adoçante que é feito de açúcar. No Brasil, nós não temos isso ainda, mas está sendo expandido para todos os países do mundo. Então, estar na vanguarda das tendências para o seu propósito vai transformar a sua empresa. Então, esse é só um exemplo de essa questão dos nutricionais, ela traz para dentro da empresa a cultura de alimentos, cultura de bens de consumo de alimentos, que é totalmente diferente de cultura de bens de consumo de perfumaria, de medicamentos, de hospitalares. Então, você tem que estar disposto a enxergar o mundo de forma mais ampla do que você sempre enxergou, né? A gente tenta sempre nos definir de uma forma que a nossa participação de mercado é pequena. Porque a gente tem espaço para crescer, espaço para influenciar, espaço para cumprir o nosso propósito. Obrigado. Tem uma pergunta para você, Zé Vicente, que é, de novo, né, como o acionista, o chefe está longe, a Johnson, como desenvolver nas pessoas a atitude de dono? Isso é uma boa pergunta, muito boa. Até na formação das pessoas, a gente costuma dizer que todo mundo é dono da sua vida, né? A gente fala lá, você é o autor e o ator principal da sua vida. Não espere que a Johnson faça nada para você. E eu sou o primeiro a ir lá na frente e falar assim, pessoal, se preparem, mas não se preparem para a Johnson, não. Se prepare para você, porque você vai fazer um mundo melhor e a Johnson certamente vai estar melhor. Mas o que a gente tenta fazer é o design organizacional, né? Design é um tema quente hoje, né? Design, o mundo está passando pelo design, né? A gente vai provavelmente ter um novo alfabeto. O alfabeto vai ser
A internet está trazendo um novo alfabeto para a sociedade. O alfabeto vai ser o alfabeto das imagens, né? Então as pessoas vão se alfabetizar, não vão precisar saber ler. Elas vão ver 3 coisas e já vão saber o que a gente quer dizer. E o design está influenciando isso. Então o design colocado dentro da organização. Então não é mais aquelas caixinhas, né? A organização é um sistema vivo. A natureza ensina a gente que o sistema vivo ele é como biologia, né? Nós temos um biólogo trabalhando em recursos humanos na Johnson & Johnson hoje. Porque a gente entende que a organização é um sistema vivo. E a biologia tem uma contribuição para dar para a gestão. Então, o que a gente tenta fazer no design organizacional é tentar colocar responsabilidades claras num núcleo pequeno de pessoas. Então, posso dar um exemplo que a gente fez na nossa área comercial. Nós éramos organizados por geografia, tínhamos gerentes de vendas regionais, etc. Depois, nós nos organizamos por canal, de acordo com o tipo do business do nosso cliente. Então, tinha um cliente que era atacadista ou distribuidor, é um modelo de negócio. O cliente que é varejista é outro modelo de negócio. O que nós fizemos foi criar células de atendimento a clientes. O que são essas células? A gente enxerga o cliente 360 graus e a gente dá para aquela célula de atendimento a cliente autonomia, empowerment, para que ela tome todas as decisões. Então, junto com a área de vendas hoje, tem crédito e cobrança. Parece uma heresia. Os financeiros aqui vão me matar. Mas quem libera o crédito é o próprio homem de vendas, ou a própria equipe comercial. Claro que tem um pouco tem políticas, né, evidentemente. Mas assim, você tem um time que está à disposição daquele grupo de clientes e tem autonomia para tomar todas as decisões. Então, a gente cria empresas menores ali. Então, o conceito a gente chama de o conceito do dono da padaria. Vamos criar uma padaria aqui, vamos criar uma padaria ali, vamos criar uma padaria ali. Porque o dono da padaria ele faz tudo, né? Ele abre a porta, ele recebe o dinheiro, ele faz o pão, ele serve o cliente. Então, é isso que a gente tenta fazer. Através do design organizacional, tentar construir microempresas dentro da nossa companhia. Obrigado, Zé. Zé Carlos, tem uma pergunta aqui a respeito do primeiro ponto que você colocou. As pessoas estão curiosas de entender como você está fazendo na prática o que talvez seja o desafio de todas as empresas, de equilibrar inovação e criatividade com disciplina, execução, ou seja, quais são as coisas que efetivamente você está conseguindo, se é através de processo, se é de gente, se é de tudo isso junto, como é que você está trabalhando esses elementos? Eu vou pegar um exemplo que acho que é muito bom nisso, que é o próprio processo de inovação. O processo de inovação, nós trabalhamos muito nessa questão, porque nós temos uma necessidade de avançar numa série de coisas, e nós dividimos o nosso processo em 2 fases muito distintas. Nós temos uma fase de geração de ideias, e aí o papel do cliente é muito importante. Como o Ari mencionou, as coisas saem do cliente e vêm para dentro de casa. Quer dizer, a inovação ela nasce no cliente. E nós temos uma fase muito claramente definida de interação com o cliente, de trazer o cliente para dentro de casa, de fazer o maior número de geração de ideias, um brainstorming, o mais aberto possível. E depois que nós terminamos a fase que nós chamamos de ideação, é o nosso nome, nós entramos num processo muito disciplinado de definir para cada ideia que foi identificada qual é o nível de valor presente daquele projeto, se for um projeto, qual é a unidade de tempo para que a gente chegue ao mercado, quais são as competências necessárias para aquela ideia ser implantada, e nós depois entramos num ranqueamento por probabilidade e impacto dessas ideias todas, para poder tomar a primeira decisão se a ideia passa a ser um projeto dentro do nosso pipeline de inovação. E depois nós temos etapas muito bem definidas, que nós chamamos de gates, gate 1, gate 2, gate 3, que são muito claramente definidos também o que representa cada uma dessas etapas, onde nós temos grupos de decisão para tomar uma posição se aquele projeto passa da etapa 1 para a etapa 2, da etapa 2 para a etapa 3, porque uma das coisas mais importantes, depois que uma organização se apropria de uma ideia, e que às vezes ela não é tão boa, ela não é econômica, é retirar do pipeline de inovação.
Então, isso vale na área da inovação propriamente dita. Na área industrial, que é uma área muito sensível na indústria química e petroquímica, nós temos grupos de geração de ideias e de identificação de oportunidades, onde tudo é possível, mas nenhuma ideia é implementada do ponto de vista industrial se ela não passar por uma análise detalhada de segurança de processo, de higiene ocupacional, de ergonomia, e só depois de ter todos os níveis de validação é que ela pode ser implantada. E depois de implantada, ela tem que ser respeitada totalmente, e não se muda nenhum processo existente sem que tenha passado por todo o processo, desde a geração de ideia até a validação e a decisão do líder de que aquela ideia pode ser implantada. Então, é um processo de abrir o máximo possível para que as ideias sejam geradas, as oportunidades sejam encontradas, mas depois entra num processo, aí é ferramenta mesmo, de valorização e de validação de cada uma dessas ideias para que elas possam ser implementadas no nosso processo de negócio de uma maneira sustentada. Obrigado. Aí tem uma pergunta aqui para você, que é a respeito da expressão do talento individual. E você colocou o processo do engessar, né, no sentido de ter um padrão para escolher as pessoas. Como é que você diferencia as pessoas que têm um talento diferenciado? Lá dentro você comentava a respeito do gerente da tua loja de Beverly Hills. Ou seja, como é que você construiu o processo de identificar aquelas pessoas que vão fazer diferença no seu negócio, num negócio de operação intensiva? Então, eu acho que eu vou voltar um pouco na pergunta dele primeiro, depois vamos para outra. Hoje eu acho que nós temos como incentivar o cara a se sentir dono do negócio. Então, nós temos hoje, eu considero que nós temos 15 lojas abertas, hoje 5 no Brasil, 10 lá nos Estados Unidos. Nós temos dentro delas 15 donos. E mais o seu time, que são os próximos donos das lojas. Como é que isso foi formando? Primeiro, ele tem que entender do negócio dele, nós ensinamos o máximo, nós cuidamos do negócio dele. Segundo, nós apoiamos as decisões dele. Então, ele é um cara que sabe fazer tudo por completo da loja. Ele entende desde como é que ele faz uma economia de energia elétrica, de economia de detergente, ele sabe quantos centavos você gasta de material de limpeza por cliente que entra, ele sabe quantos centavos gasta de carvão por cliente, ele sabe quanto gasta de manutenção, e isso ele vai envolvendo o time inteiro. E nas decisões deles, logo que assumem a gerência, se eles tiverem alguma decisão errada, eles têm primeiro o apoio até nas erradas nossas. Porque para se sentir dono do negócio, ele tem que primeiro saber que vai sair do bolso. Primeiro, e a fase final, ele tem que ser remunerado por isso. Então, ele é remunerado por todos esses pequenos quesitos que ele tem. Então, é uma formação já de como ele é remunerado no final, que faz com que ele se sinta dono, porque ele está sabendo que ele está perdendo em cada um dos pontos. Então, a nossa função dentro é mostrar que o quê? Vamos lá com os relatórios, mostramos onde ele está perdendo e onde ele está ganhando. Mas apoiamos as decisões mesmas que ele tenha errado um pouquinho numa ou noutra, para ele continuar tomando decisões. Porque a hora que você disser para ele, não tome decisão, ele para com todas as decisões. E aí o processo começa a parar de uma vez. Então, acho que o grande negócio disso é deixar cada um faça o seu trabalho e ter o apoio total de quem está fazendo. Obrigado. A gente está terminando, eu tenho várias perguntas dos empreendedores a respeito dessa questão de cultura e de gente. Queria pedir para cada um de vocês uma palavra final, e aí, qual seria a principal recomendação nessa questão de gente e de cultura que cada um de vocês daria para quem está começando o negócio em diversas fases? Quer dizer, qual é o principal cuidado na hora de formar uma cultura vencedora ao longo do tempo? Eu acho que o principal cuidado que vocês devem ter nos seus negócios, que vocês estão formando como empreendedores, é que vocês estão num ritmo muito acelerado, né? A gente ouviu no painel anterior de pressa e senso de urgência, e isso é muito importante. E tem uma coisa que tem uma carência na sociedade hoje, que pode fazer a diferença no seu negócio. Dedique tempo de qualidade para a conversa com as suas pessoas. Hoje as organizações não têm tempo de qualidade para diálogo. Hoje a gente fala que a gente vai, vamos debater esse assunto. Debate vem de combate. Então você começa debatendo. Né? Então, diálogo. Né? Mais diálogo e mais tempo de qualidade. Essa é uma recomendação.
Obrigado. Ari? Eu acho que cultura de empresa é difícil de construir e difícil de manter. Mas também serve de norte para todas as pessoas que estão dentro dela. Então, a hora que ela começar a ser mexida para qualquer um dos lados, ela vai interferir muito num processo de expansão mais rápida do que ele estava falando. O mundo hoje, o mercado, quer uma expansão mais rápida. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um restaurante em 80, fizemos outro em 85, outro em 87, depois ficamos parados até 97, 10 anos viajando na praia. Também não pode demorar tanto quanto nós demoramos. Podíamos ter consolidado o mercado, feito todas essas coisas, mas também nós passamos por 6 planos econômicos naquela época e nunca conseguimos captar dinheiro no banco. Então nós ganhávamos um pouco, perdia no segundo plano, ganhávamos um pouco, perdia no segundo plano. Então no nosso caso foi meio atípico, aí nós não tínhamos muita velocidade. Agora que estamos tendo velocidade, começando a ter um pouquinho mais de velocidade em crescimento. Mas nesses anos todos serviu o quê? Nós tivemos tempo suficiente para deixar a cultura bem alinhada para onde nós queríamos ir, que é o quê? E está lá nos nossos valores, nossas missões, é exceder a expectativa do cliente a cada dia. Então, exceder, eu tenho uma historinha aqui do que é, tem um gerente que assumiu o Brasília agora há pouco tempo, e isso que eu chamo de exceder. Quando o cliente chegou, sentou, era um congresso de médicos, 8 pessoas, um dos amigos que estava junto bateu a mão no copo, derrubou o copo de vinho em cima da camisa dele, e o gerente foi lá com uma camisa nossa, ele falou, você quer ir no banheiro trocar a camisa e tal, eu dei uma camisa do Fogo de Chão para ele. O cliente já ficou encantado, mas nós temos um sistema de lavanderia lá mesmo. O gerente teve uma atitude de pegar a camisa, mandar lá para a lavanderia, enquanto eles jantavam, ele lavou, secou, passou. Quando o cliente estava saindo, ele foi entregar a camisa. Ele virou para o amigo e falou, não acredito que isso existe no mundo. E na noite seguinte estava lá com 80 pessoas. Então, exceder as expectativas, fazer algo diferente, isso é que faz o cara ser o dono do negócio, tomar atitude e fazer uma coisa diferente. E como essas histórias, eu tenho milhares de histórias que aconteceram dentro do negócio, de atitude que a pessoa toma, que faz toda a diferença para o negócio inteiro perpetuar e ele cultivar esse negócio de o cliente está em primeiro lugar. Muito obrigado. De Carlos? O meu comentário, acho que o mais importante é acreditar genuinamente que cultura e pessoas fazem a diferença. Porque não adianta a gente falar que é importante se a gente não acredita e não está convencido de que isso é fundamental para o sucesso da empresa. E na medida que vocês se convençam e coloquem isso no centro de tudo que se faz na empresa, cultura e pessoas, vocês vão dedicar tempo de qualidade para poder conhecer as pessoas, conviver com as pessoas, para que as decisões possam ser tomadas no momento certo. Então, acho que o mais importante é estar convencido genuinamente que tudo isso que a gente está falando é importante. E dizer, eu estou colocando o tempo necessário para conhecer, para conviver, para conhecer a esposa ou o marido da pessoa, as condições da família, quer dizer, ir um pouco além daquela relação profissional. O que a gente fala na cultura do Odebrecht, na cultura da Braskem, é trabalhar o plano de vida e o plano da carreira das pessoas. As pessoas não são indissociáveis. Elas têm uma vida e depois têm uma função, um programa dentro da empresa. As pessoas são integrais. Então, acho que conhecer as pessoas, conviver e cuidar do plano de vida e do plano de carreira, eu acho que é fundamental. E eu garanto para vocês que isso faz uma diferença enorme para o sucesso das empresas. Queria agradecer enormemente, a gente está finalizando. Paulo Veras, foi muito bom. Obrigado aí pelo aprendizado compartilhado. Muito obrigado. Eu queria agradecer novamente a todos os painelistas por trazer essa contribuição para a gente, a DBM por ter apoiado esse módulo e estar continuamente ajudando a Endeavor a aplicar todas essas boas práticas nas nossas empresas, ajudando elas e o país a crescer. Muito obrigado, Marcelo.